nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós vamos fazer a nossa prece em agradecimento e eu gostaria que todos fechassem os olhos ao som da música. Vamos respirar tranquilamente, sentir o ar entrando em nossos pulmões. Vamos sentir um abraço gostoso. Vamos sentir a paz. Vamos abrir os nossos corações para receber esse abraço. Vamos sentir uma voz nos nossos ouvidos dizendo: estou aqui. E vamos juntos unir as nossas energias, os nossos pensamentos nobres de amor, de paz, de fraternidade, de união e agradecer. Pai, agradecidos estamos por esta manhã. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Vamos unir as nossas energias para que elas possam ir longe a todas as mães. Mães que por um motivo qualquer tiveram que largar os seus filhos, tiveram que cortar os laços. Mães que estão nos hospitais, que não conseguem estar com os seus. Mães que choram pelos filhos que partiram. Mães que na maioria das vezes fica só, mas sabe, com o coração de mãe, que um dia os seus filhos retornam. A todas as mães, Pai, que nesse instante receba as nossas orações, acalentando os corações aflitos, trazendo conforto, trazendo o amor, trazendo a felicidade, despertando a fé e acreditando no Pai maior. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por ter nos dado a oportunidade de sermos mães. Muito obrigada pela família que temos, pelos amigos, por todos. E com a sua oração, nós iniciamos a nossa palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convido o amigo e companheiro de ideal, o seu Benedito Cruz, que possa estar conosco agora. Desligado. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade que me é dada de poder participar desta casa de oração e serviço, juntamente com todos vocês, nos confraternizando como verdadeiros irmãos. Bem como agradeço a receptividade dos amigos espirituais da nossa casa, aos quais eu peço amparo e proteção, para que possa passar a mensagem dessa manhã com muita humildade e com muito amor no coração. O nosso tema de hoje é Exceto Deus. É uma lição do Espírito Irmão José.
Para quem não conhece esse Espírito, há a mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. É um Espírito antigo, está vendo? Tem mensagem dele lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um irmão que traz mensagem para nós profundas, que tocam o nosso coração e que dizem, tem relação com o nosso comportamento, com o nosso relacionamento entre todos os irmãos, tá? E essa lição é do livro Deus te abençoe, psicografia de Carlos Bacelli. Eu vou dar uma lida nela aqui e depois nós vamos fazer comentários sobre cada tópico que ele aborda aqui. Então ele começa assim: não diga aos outros o que dos outros não gostaria de escutar em relação a ti. Não faças a ninguém o que não gostaria que te fosse feito. Na apreciação das atitudes alheias, não dispense o método da misericórdia. Identificar é fácil, difícil é sanar o mal. De que vale acionar o alarme de incêndio se igualmente não te dispões a combater as labaredas? Exercita-te em olhar para dentro de ti todos os dias. Não saias à rua sem que as lentes da compreensão cubram teus olhos. Ninguém, exceto Deus, conhece o drama que se esconde por trás de cada lágrima e, por vezes, de cada aparente alegria. Não sabes o efeito que as tuas palavras haverão de surtir nos ouvidos que as registram. Põe-te, então, a caminho com a disposição do bom samaritano que assumiu o homem caído sem lhe endereçar indagação alguma. Então, veja, essas colocações dele, a qual nós vamos começar agora comentar cada uma delas. Por exemplo, não digas aos outros que dos outros não gostaria de escutar em relação a ti. Eu fiquei lembrando de uma colocação também do Espírito Irmão José. Sabe o que ele fala? Ele fala que os bons espíritos não falam mal de nós para os seus superiores. Olha, gente, tudo na nossa vida fica registrado, tudo fica registrado, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações, o nosso pensamento que a gente acha que é oculto, está tudo registrado. Então, mas os bons espíritos, eles não precisam ler a nossa ficha para saber quem nós somos. Só dele olhando e vendo a cor da nossa aura, ela já diz quem nós somos, gente. Não tem jeito de esconder. É aquela colocação do Espírito André Luiz: espírito imperfeito não consegue fazer vibração de amor e nem luz. Ué, se ele conseguisse, ele iria tapear todos nós, né? Inclusive os próprios mentores espirituais. Então não consegue fazer luz e não consegue fazer vibração de amor, porque é da lei, gente, é da lei divina. Para conseguir isso, só o espírito que atingiu um certo grau de evolução, tá? Então não tenhamos receio de nada. E também não fiquemos preocupados que eles saibam da nossa vida. O irmão José fala que eles não falam mal de nós, né? Para os seus superiores. Quem fala mal dos outros, para os outros, somos nós, gente. Nós precisamos perder esse hábito nocivo, né, de fazer fuxico, de, às vezes, transformar uma coisa que era 1 centímetro e nós elevamos ela a 1 quilômetro. Por quê? Porque falamos a coisa, aumentamos o que o outro falou, e aí a coisa fica... Olha, quando a pessoa fala uma coisa que o outro falou... Como é que eles dizem aqui no ditado antigo? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então já imaginou como que isso pode propagar? Por isso que ele colocou que os bons espíritos não falam mal de nós para os seus superiores. Nós é que falamos mal dos outros, tá? Não faças a ninguém o que não gostaria que te fosse feito. É a antiga frase de Confúcio: não faças aos outros o que não queres que te façam. E o Cristo nos apresenta o seu imperativo categórico: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade coloca uma frase interessante. Ele começa: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha aí.
Além de a gente nos amar uns aos outros, não, temos que nos instruir. Aí a pessoa que pergunta, mas vem cá, Benedito, por que instrução? A instrução é importante na nossa vida, a parte intelectual, tá? Ela é importante, porque a pessoa compreendendo o significado da palavra, ela entende a lição, entende a mensagem. Ela entendendo a mensagem, entendendo a lição, ela pode fazer uma reflexão. E se ela fizer a reflexão, ela se conscientiza. E se ela se conscientizar, ela se muda. Ninguém muda do dia para a noite, gente. Não existe mudança rápida e brusca. Toda mudança pede tempo, tá? E um tempo que demora, às vezes, muito tempo, sabe? Nós somos muito demorados. Muitas vezes nós demoramos demais para fazer as coisas certas, demoramos demais para tomar a atitude certa, correta, tá? É um defeito nosso, gente, que a gente tem que superar, tá? Se modificar moralmente, né? Espiritualmente, sabe? A gente vê quantas atitudes infelizes, se a gente for recordar, fazer uma lembrança da nossa vida, de todas as passagens nossas, quantas coisas nós não iríamos dizer, mas se eu não tivesse feito aquilo, hein, não aconteceria aquilo. Se eu não tivesse feito isso, também não aconteceria aquilo. Puxa, mas se eu tivesse feito isso, não ia acontecer aquilo também. Então, a gente fica pensando nisso. Mas a gente, para poder fazer isso, tem que tomar atitude, tem que fazer, não é? Por isso que eles falam isso aí, tá? Na apreciação das atitudes alheias, não dispenses o método da misericórdia. Misericórdia significa indulgência, ser indulgente. Olha, quem de nós não precisamos da misericórdia? Quem que nós não precisamos da indulgência? Não há quem não precise da indulgência, gente. Todos nós precisamos. E outra, faz parte da caridade ser indulgente, ser misericordioso. A gente não imagina isso, né? Puxa vida, quantas vezes nós falhamos e a pessoa que nós fizemos a falha para ela, é misericordioso conosco, né? É indulgente conosco. Então, todos nós precisamos dessa misericórdia. Ora, o nosso relacionamento melhoraria muito se nós tivéssemos um pouco de moderação. A misericórdia é moderada, ela sabe ter calma, ter paciência. Olha aí, está vendo? Nós aqui não temos paciência, mas a misericórdia tem. Então, vamos usar da misericórdia para com os outros, da mesma maneira que nós gostaríamos que os outros usassem da misericórdia conosco, tá? Identificar é fácil, difícil é sanar o mal. Olha, achar o erro até que é fácil. Agora, corrigir esse erro é muito difícil. Ainda mais quando aquele erro já fez um grande estrago. É difícil. Isso é igual mudança íntima, reforma íntima. Por quê? Reforma íntima pede tempo. É aquilo que eu comentei no começo. Ninguém muda do dia para a noite. Mudança pede tempo, tá? Então, vai sanar uma coisa que fez o mal. Olha como é que o mal é interessante. O mal, diz o Espírito Emmanuel, que era o guia do Chico Xavier, o mal pode ser medido. Todo mundo sabe aonde ele começa e aonde ele termina. E o bem? O bem não tem condição de ser medido, por mais que a pessoa sabe aonde ele começou, mas não sabe aonde ele vai terminar. Olha a diferença do mal e do bem. O mal pode ser medido, o bem não tem condição de medir. A pessoa pode saber onde ele começou, mas não sabe aonde ele vai terminar. Olha a bondade divina para nós outros, né? Olha que maravilha, olha como é que Deus fez do bem um bem mesmo, vamos dizer, com letra maiúscula, né? Tá? E a gente não imagina isso, né? Quantas vezes na nossa vida nós não se apercebemos do bem que a pessoa fez e aquele bem proporcionou muito bem para os outros. No Espiritismo nós aprendemos assim, o bem e o mal são duas bolas. Se a gente faz uma bola de bem, atira para uma pessoa, aquela bola vai bater nele, fazer o bem para ele, mas ela continua, vai bater num outro e vai fazendo o bem e volta para nós grandona. No mal, a mesma coisa. Se nós atiramos uma bola de mal para uma pessoa, ela pode bater nele e nem fazer nada. Olha, viu a diferença? E
pode também atingir outros ou não atingir ninguém, mas ela vai crescendo e vai voltar para nós grandona também. Então, tá vendo? Então compensa fazer o bem, porque se nós fizermos o mal, o primeiro a receber esse mal somos nós. O primeiro que recebe o mal é aquele que atirou a bola de mal por aí. Agora, do bem, nós também podemos receber esse bem que atiramos para os outros. Está vendo como é que é interessante? Então, é preferível fazer o bem, gente. Não é verdade? E a gente se esquece disso no nosso dia a dia, né? Então, sanar o mal que foi feito por um pensamento infeliz nosso, por uma ideia feliz, por uma palavra infeliz, não é fácil. Então, cuidado com aquilo que nós vamos fazer, sabe? Nós não sabemos quanto mal que nós possamos fazer aos outros e quanto mal que possamos fazer a nós mesmos, né? De que vale acionar o alarme de incêndio se igualmente não te dispõe a combater as labaredas? Quando eu li isso daqui, na hora veio aquela fábula antiga do gato farofino. Não sei se aqui de alguém lembra, conheceu essa fábula. Antigamente, isso é coisa do meu tempo, tá? É coisa de muito tempos atrás. Eu estudava aqui no grupo aqui no Cristiano Ossen, estudei na escola da dona Judite Marcharete, aqui na rua Tiradentes, esquina com a Bandeirante, onde que está aquela loja maçônica, tá? Isso é coisa antiga, gente, da minha época. Não é da época de vocês, mas é da minha, tá? Pois bem, e eu fiquei lembrando dessa fala, porque diz que tinha num sítio lá, tinha um paiol grande, e os ratos estavam tomando conta de tudo. Aí o dono arrumou um gato, o dono lá do sítio, e levou esse gato para lá. E o gato se chamava Faro Fino, né? Tinha um faro danado para descobrir os ratos, né? Pois bem, e levou esse gato para lá. E esse gato estava exterminando com os ratos. Tinha rato que estava passando fome, que um medo de sair da toca e o rato farofino pegar ele, né? Aí, então, é uma fábula, né? Então, o que aconteceu? Eles resolveram fazer uma assembleia, os ratos, e fizeram uma assembleia lá, decidindo que meio que eles podiam fazer para impedir, para dar um aviso de que o gato farofino estava por lá, né? Na espreita, esperando eles. Então, e naquela assembleia, um deu uma sugestão, uma deu outra, e no final lá, um deu uma sugestão que foi aprovada por unanimidade, que consistia em colocar um guizo no pescoço do gato farofino. Guizo, aquele que se coloca na cabrita, no carneiro, ou mesmo na vaca, só que da vaca é grande, e do carneiro e da cabra é pequeno, né? Tem um sininho, né? Batendo o sininho, aquele guizinho, fazendo barulho, porque ele faz, bom, pondo o guizo no pescoço do gato farofino, se ele se mexer, vai fazer barulho, né? Então, nós, diante do alarme, nós já corremos, tá certo? Bom, então a ideia foi aprovada por unanimidade, mas lá no fundo daquela assembleia, havia um rato antigo, um casmurrão, e ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Falei assim, pode. Falei assim, a ideia, né, e falar algumas coisas, a ideia foi muito boa, também concordo com ela, mas eu só queria fazer essa pergunta. Falei, que pergunta? Quem é que vai colocar o guizo no pescoço do gato farofino? Nessa hora, um falou, eu não sei dar nó, a outro, eu não tenho tempo para isso, a outro, eu tenho que ver outras coisas. E a assembleia se dissolveu. Moral da história, né? Falar é fácil, fazer é que são elas, tá vendo? Então, a gente precisa pensar bastante, acionamos o alarme do incêndio. Quer dizer, vamos falar na prática da caridade. Tem pessoas doentes lá, você vai atender, você vai socorrer, como é que vai fazer? Alguém está pedindo alguma coisa, você vai se dispor a dar um prato de comida para ele? Você vai se dispor a dar uma agasalho, uma camisa, uma calça para ele? Você vai se dispor a dar algum recurso, que o recurso amoedado é fácil. Agora, dado o nosso tempo, da nossa paciência para com ele, dada aquela comida que nós comemos dentro de casa para ele, né? Como é que fica? Quer dizer, então, acionamos o alarme de incêndio, mas não fizemos nada para apagar
as labaredas, né? Então, a nossa contribuição na obra do bem comum é a prática da caridade. A nossa contribuição na obra do bem comum tem que ser constante, gente. Ativa, cada um dá daquilo que tem, gente. Ninguém precisa dar recurso nenhum, como nós estávamos falando, mas ele deu do seu tempo, ele deu da sua paciência, ele deu da sua palavra para ele, deu uma palavra de conforto, deu uma palavra de incentivo. Isso vale mais do que, às vezes, fosse o dinheiro amoedado, gente. Quantas pessoas que quer conversar com os outros? Olha, na época de hoje, quantas pessoas que estão sozinhas dentro de casa, sozinha, não tem com quem conversar, gente? Já pensou em visitar uma pessoa de idade lá, chegar lá um dia? Já foste, por exemplo, numa casa de criança, ver as crianças que lá estão? Já foste num lar da velhice, visitar os velhos que estão lá? Então, são coisas que chamam atenção para nós. Ou mesmo dar a palavra amiga, conversar com a palavra com um parente, porque a caridade começa dentro de casa. Olha, o maior processo de reajuste, de resgate, de reconciliação é feito dentro do lar, tá? Por isso que no Livro dos Espíritos eles colocaram lá, a primeira oficina de trabalho se chama lar, a primeira noção de sociedade se chama família. E aí eles puseram uma frase que complementa tudo: caridade começa dentro de casa. Olha aí. Não adianta a gente ser bonzinho por de fora e ruim dentro de casa, gente. Então, é dentro de casa que nós começamos a nos preparar a fazer caridade para fora. Está vendo a diferença? Não é fácil, não. Eu tenho comentado isso quando dá oportunidade, vou comentar de novo. O espírito André Luiz, aquele que escrevia através do Chico, que escreveu vários livros, ele nos fala que se nós tratássemos os nossos familiares como nós tratamos as visitas, esse mundo seria uma maravilha. Então quer dizer que nós não tratamos bem os nossos familiares. E depois falamos que amamos, né? Se a gente não amasse, a gente amassava, né? É verdade, não é? E falamos que amamos, tá? Então nós não tratamos bem os nossos familiares. Por isso os espíritos colocaram essa palavra mágica, né? Essa sentença mágica, né? Caridade começa dentro de casa. Gente, Jesus pregou durante 3 anos. Nesses 3 anos ele tratou de comportamento e relacionamento. Você vê que coisa interessante? Não, mas ele tratou de religião, tratou de comportamento e relacionamento. Porque se nós tivermos um bom relacionamento com a família, acabou, nós estamos sendo religiosos. Religioso é aquele que faz o bem, religioso é aquele que promove o bem, religioso é aquele que defende o bem, está vendo? É aquele que cumpre com as suas coisas. Olha, eu fiquei lembrando, e cabe essa colocação aqui agora, de uma pergunta que fizeram ao Chico Xavier. Uma pessoa falou para o Chico: Chico, qual o homem mais rico? Ele falou: aquele que tem menos necessidade. Falou: qual o homem mais santo e mais justo? Ele falou: o que cumpre com seu dever. Aí a pessoa lhe fala: mas Chico, isto é o óbvio. Que ele queria, acho que uma resposta comprida, né? O Chico deu a resposta curta e grossa, né? Aí o Chico lhe fala para ele devia ser novo para o Chico, de acordo com a resposta que o Chico deu para ele. Então o Chico lhe fala: meu filho, tudo o que está no Evangelho segundo o Espiritismo é o óbvio. Olha aí. E nós não aceitamos isso, nós não acreditamos nisso. Está vendo que coisa interessante? Esses dias agora, no canal 12 da televisão, apresenta 2 personagens lá que são entrevistados, as pessoas fazem as perguntas, tudo, né? O público participa através do Twitter, mandando perguntas, ou pedindo tal esclarecimento. E teve um senhor lá que fez uma resposta interessante. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: que Deus fez as coisas simples para complicar os sábios. Está vendo? As coisas são tão simples de aceitar e as pessoas não aceitam. Dentro do Espiritismo, nós falamos assim: o equilíbrio do universo atesta a existência de Deus. Coisa mais simples. Está lá no espaço, nada cai, aqui solta uma folha de papel, uma caneta, cai no chão. Por que aqui não cai esses astros? A Terra está no espaço, por que não cai? Por causa da força da gravidade.
Tá? A resposta está boa. Tá. Mas quem fez essa tal força da gravidade? Foi o homem? Não. Bom, então tudo que não é obra do homem, só pode ser obra de Deus. Então só o equilíbrio do universo atesta a existência de Deus. Nós estamos falando agora aqui, e a Terra, no seu movimento de translação, né? Não, de rotação é o próprio eixo, né? Que dá a noite e o dia, de translação é o que dá os 365 dias do ano, não é isso? Pois bem, nesse movimento de translação, ele faz em 24 horas 2.500.000 quilômetros. O que quer dizer que a Terra está girando, se não me engano, a 108, quase 109 mil quilômetros por hora. A velocidade dela. O avião a jato aqui faz 900 quilômetros por hora. Espera aí. E não acontece nenhuma catástrofe na Terra? Por que não acontece nenhuma catástrofe na Terra nessa velocidade tão imensa? Por causa da força da gravidade, que impede que elas aconteçam. Está vendo? Então perguntamos de novo, foi o homem que fez essa tal força de gravidade? Não. Bom, se não é obra do homem, só pode ser obra de Deus. Por exemplo, esse Sol que nos ilumina, ele está distante da Terra a 150 milhões de quilômetros. Se durante o dia esse Sol se apagasse, nós iríamos ficar sabendo que esse Sol se apagou depois de 8 minutos e 33 segundos, que é o tempo que a luz solar gasta para chegar na Terra, viajando a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Está vendo? Depois de 8 minutos, Capela, aqueles planetas que tem no livro espírita, o livro Capela, onde que vieram os exilados de Capela, porque aquele mundo passou de mundo de prova e expiação para mundo regenerador. Então aquelas criaturas que eram recalcitrantes no mal, como tal, perderam o direito de lá reencarnarem e foram trazidos para a Terra por dupla finalidade. Primeiro, que eles estavam em expiação. Segundo, para ajudar aquele povo primitivo daquela época, que éramos nós, a dar um grande salto na escala da evolução. Capela, gente, está a 42 anos-luz distante daqui. Quer dizer, eu fiz 70 anos. Quer dizer que se eu tivesse uma nave que viajasse a velocidade da luz, então eu teria gastado 42 anos, sobraria 28 anos para mim ver se eu voltava para cá. E sei lá se eu vou chegar nesses 28 anos, porque está faltando mais anos, né? Tá certo? Isso se nós tivéssemos essa nave. E o sistema de alimentação, como é que fica? Já pensou em tudo isso? Gente, e o espírito viaja na velocidade que ele quiser. Basta pensar para ir para tal lugar, pensou, já está lá. Ó, só coisa de Deus, gente. Nada do homem, está vendo? Nada do homem. E as pessoas não acreditam em Deus ainda. Existe ainda pessoas que não acreditam em Deus. Tá? Exercita-te em olhar para dentro de ti todos os dias. Olha aí a autocrítica. O que é a autocrítica? É a pessoa analisar todos os seus atos e ações do dia, todos os seus atos e ações da semana, do mês, e ver se ele falhou. E se ele falhou, procurar se corrigir, se acertar, se melhorar. Isso é autocrítica. E eu comento mais ainda. Eu falo dentro do Espiritismo que nós, espíritas, precisamos todo ano fazer uma reciclagem e uma atualização. O espírita precisa se reciclar e se atualizar. Aliás, todos nós. Quantas vezes que a gente tem que fazer mudança, gente? Dentro de casa, dentro do lar. Tá? Mudança na profissão. Ou eu tenho que me atualizar na minha profissão sobre isso, sobre aquilo. Tá? A gente é obrigado a fazer. As coisas avançam. Tá? As coisas avançam e nós não fazemos. Tá? Por exemplo, questão de educação. Por que você está falando em educação? Para contar um caso do Divaldo. O Divaldo Pereira Franco, que hoje se fala que não se pode dar nem palmada, né? E o Divaldo Pereira Franco falava que a mãe dele tinha um psicólogo lá em casa para atender eles. Aí o amigo dele falou, peraí, Divaldo, na época da sua mãe não existia psicólogo? Falou, não, mas minha mãe tinha um psicólogo lá em casa para atender a gente. Mas psicólogo dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Ah, Divaldo, larga a mão de brincadeira, por que você quer tapear a gente, né? Falou, não, minha mãe tinha um psicólogo sim.
Você sabe o nome dele? Ele falou, não. Falou, Rabo de Tatu. Ficava atrás da porta. Quando a turma bagunçava dentro de casa, minha mãe passava a mão no rabo do tatu, se acertava tudo. Acabou bagunça, acabou tudo. Está vendo? Era a maneira dele se expressar. Então, gente, era processo de educação dela. Ela não sabia ler e escrever, mas era processo de educação dela. Ela não batia em ninguém, mas só de ela pegar o rabo de tatu, as coisas se acertavam. Então, quando as coisas ficavam difíceis, olha que eu vou passar a mão no rabo de tatu. Todo mundo se acertava. Está vendo? Então, era a educação dela daquela época. Hoje, as famílias não estão educando os filhos. Mas estamos na correria, a mulher trabalha, o homem trabalha, e deixa o filho na creche. Quando acha, creche, né? Quando acha, creche. Aí, eles fazem um ponto facultativo. Bom para aquele que não vai no ponto facultativo. Quem tem que trabalhar, aonde vai deixar o filho? Tem que deixar com a vizinha ou pagar alguém para cuidar dos filhos, porque aquele dia não teve quem cuidasse do filho. Está vendo? Então, quando se vai fazer as leis, ela tem que fazer em benefício de todo. A lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas, favorece um e prejudicar o outro. Tá? Então, veja bem, a autocrítica é um processo de educação que nós temos que fazer conosco mesmo, para se corrigir, para se melhorar. Com que finalidade? Para melhor servir, melhor ajudar. Não saias à rua sem que as lentes da compreensão cubram teus olhos. Lembra que nós falamos lá sobre a misericórdia? Sejamos indulgentes. Gente, não há ninguém tão bom que não possa ter um pensamento infeliz e ninguém tão mal que não possa ter um gesto de bondade. Então, todos nós precisamos de indulgência, gente. Vamos usar dessa lente daí, que, como ele fala, né? As lentes da compreensão cobrem os seus olhos. Sabe lá o que aconteceu com o nosso irmão, com a nossa irmã, para ela tomar aquela atitude? Para ela ter aquele pensamento infeliz, por ter falado aquela coisa infeliz? Todos nós estamos sujeitos, tá? Nós não somos santos, não. Se for puxar a nossa ficha, nós não fomos bonzinhos, não. Nem dá para pensar. O que será que nós fizemos? Nem precisamos pensar nisso. Vamos procurar nos melhorar aqui, para melhor servir, melhor ajudar. E esqueçamos as outras coisas, que nós não fomos bonzinhos nenhum. Então, vamos ser indulgentes para com os outros, da mesma maneira que nós queremos que sejam indulgentes para conosco. Ninguém, exceto Deus, conhece o drama que se esconde por trás de cada lágrima e, por vezes, atrás de cada aparente alegria. Olha, só Deus para conhecer tudo, nós não conhecemos. Então, Ele é que sabe aquele móvel, nós não sabemos, tá? Nós não sabemos disso. Então, veja bem, Deus conhece, nós desconhecemos. Às vezes nós julgamos uma pessoa porque ouvimos falar alguma coisa, porque como que nós vamos julgar? Nós não sabemos, não tem condição da gente julgar. Tem uma poesia do Espírito Maria Dolores, intitulada Não Reproves. Ela fala, onde ela fala assim, um companheiro do lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura consolo, a própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dele em troca a frase amiga, nada te possa alterar, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, muitas máscaras de orgulho são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, sabes que está sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Está vendo? Olha aí, uma lição do Espírito Maria Dolores. Por que nós vamos reprovar os outros? Nós também podemos ser reprovados, gente. Há bastante maneira de você reprovar a pessoa, dando-lhe um voto de confiança, tendo paciência para com ele, dando-lhe uma palavra de conforto, desculpando sinceramente de coração aquele ato infeliz dele, tá? Tem bastante maneira. E aí, às vezes, a pessoa, talvez nós não tivéssemos nem grande ligação com ela, no fim passamos a ter grande ligação com aquelas pessoas. Olha, todos nós precisamos de socorro, gente, de amparo. Há muitos anos atrás, na época do Conto de Réis, o meu pai era chefe de trem,
E fazia essa linha daqui de Araçatuba a Três Lagoas e fazia de Araçatuba a Luçanvira. Ia só até ali perto de Pereira Barreto o trem. Mas nessa estrada de ferro, aqui de Araçatuba a Três Lagoas, lá em Três Lagoas tinha um pernoite. Lá trocava o chefe de trem, trocava o maquinista. Aí o trem saía com outro maquinista, com outro chefe de trem, com outro fiscal, as pessoal com outro auxiliar. Então o trem fazia essa mudança. E tinha o pernoite ali, em Três Lagoas, tinha a pensão também para os ferroviários, sabe, os que estavam em serviço, e ali posava. E o meu pai conheceu um rapaz que era estafeta lá na estação de trem de Três Lagoas, e ele falou para o meu pai se não dava para ele arrumar um dinheiro para ele, porque a esposa dele estava doente e precisava mudar para uma cidade de clima mais fresco. Foi para Bauru. Meu pai emprestou naquela época 20 contos de réis para ele. Passado, ele pagou certinho, meu pai, pagou por mês, pagou tudo para o meu pai. Passado mais de 20 e tantos anos, o meu pai é mandado embora da estrada de ferro sem direito nenhum, por motivo político. Tinha nada a ver pela profissão. E meu pai estava mexendo a coisa para aqui, não tinha jeito. Aí alguém falou para ele, vai lá em Bauru, que o superintendente da estrada de ferro é um homem muito justo, vai lá, conversa com aquele homem. E meu pai foi lá. Chegou lá, pegando naquela época o ferroviário, viajava de trem. Ele ainda, o nego pôs ele no trem também, que já tinha sido dispensado, mas puseram ele foi para lá. Chegou à tarde lá em Bauru. Aí foi lá para poder falar com o superintendente, aí a secretária falou, ele já saiu, ele tinha um compromisso aí lá e ele já saiu, mas eu quero anotar o nome do senhor, que amanhã o senhor vem aqui às 8 horas, que eu vou falar com ele. O senhor pode vir aqui 8h20, 8h30, ou 8 horas, como o senhor quiser, que ele pede que eu registre tudo aqui. Aí eu já falo com ele vai marcar um horário para o senhor, tá certo? Tá certo. No outro dia, meu pai chegou lá cedo, nem era 8 horas, vou aguardar. Aí chegou aquela secretária dele, falou, foi bom o senhor ter vindo, porque ele vai atender o senhor agora de manhã. Meu pai, tudo bem. Quando meu pai entrou na sala dele, que ele colocou ela na sala dele, seu Pedro, como é que vai? Tudo bem, meu pai? Seu Pedro, meu irmão me conhece? O senhor não está lembrado de mim? Não. Eu sou isso, né? Eu sou aquele lá, fulano de tal, lá de Três Lagoas. Olha, ele fez direito em Bauru, olha só, e foi subindo no degrau lá dentro e hoje era superintendente da estrada de ferro, olha só. Aí meu pai contou o caso dele, ele mandou trazer a ficha do meu pai, examinou tudo, falou, mas aqui não tem nada que desabone o senhor, não tem nada. Mas aí mandou chamar um outro lá, por que fizeram isso aqui? Porque não sei o que. Aí ele falou, era política, né? Então não, o senhor está reintegrado, a partir de hoje o senhor está reintegrado. Estou aqui, leva essa carta aqui, para eles botar o senhor na escala lá em Araçatuba. Esse período que o senhor ficou, o senhor vai receber e está integrado na estrada de ferro, de novo. Tá? Reintegrou. Então, gente, vamos voltar à história, nem prolongando mais. O meu pai fez um favor para ele, está vendo? E agora ele fez um favor para o meu pai, sem contrariar a lei, era direito dele. Tá? Então, gente, nós não sabemos de quem que nós podemos precisar de amparo. Todos nós estamos sujeitos a ser amparados. Né? Não sabes o efeito que as tuas palavras haverão de surtir no ouvido que as pessoas te registram. A gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente passa. Por isso que a gente se fundamenta dentro da doutrina espírita para falar as coisas. Tá? O que mais importa aqui, como diz o Espírito Emmanuel, é a parte moral, é a parte espiritual. Aí as pessoas falam, mas espera aí, e a minha vida aqui? Isso é obrigação, a nossa vida. Nós temos 3 obrigações dentro do Espiritismo. A primeira obrigação, o primeiro D, são 3D. Se chama dever. Que é o dever? É aquilo que nós temos com a nossa família, com o nosso ganha-pão, tá? Com a nossa profissão e com a sociedade. É o dever. A segunda obrigação também é o segundo D,
se chama devoção. A devoção tem que ser feita no horário de folga. Nós não podemos faltar ao nosso serviço para ir na devoção. Nós temos que acertar a nossa devoção dentro de um horário de folga. Está vendo? Olha aí. E o terceiro D, né? A terceira obrigação se chama diversão. Se a gente tiver recurso, porque tem muita... eu queria ir na praia, passar uns dias lá, mas isso custa recurso, se a gente tiver recurso. E eu sempre até comentei outro dia aqui, se eu pudesse ir em Birigui, eu vou, se eu não posso, eu fico em Araçatuba. Ah, mas o meu Natal esse ano, puxa vida, eu não ganhei, tudo bem. Passamos o Natal de acordo com as nossas condições, não vamos querer fazer dívida que a gente não tem recurso para pagar, não é verdade? Então, como é que é aquele ditado antigo que a gente deve dançar de acordo com a música, né? Então, vamos dançar de acordo com a música, né? Põe-te então a caminho com a disposição do bom samaritano que assumiu o homem caído sem lhe endereçar indagação alguma. Olha aí, o samaritano atendeu aquele homem caído sem perguntar nada para ele. Aqui nós queremos indagar de quem que você é filho, o que você estava fazendo, o que você não estava fazendo, onde você trabalhou, qual que é o seu nome? O samaritano não perguntou nada para o homem caído, nós é que perguntamos. Tá? Então, quantas vezes, gente, que acontece coisas que a gente nem se percebe e nós nem se damos conta. O seu Jorge Jaime Pires tinha ido com um amigo buscar umas mangas na chácara dele. E foi lá, e o amigo falou, leva esse saco de manga, encheu o saco. Não, mas é muita manga. Não, mas você dá para os seus vizinhos, você dá essa manga aí para os outros, para os amigos. Está perdendo manga aqui, vamos levar, vamos aproveitar. Então vamos. Aí encheu um sacão daqueles grandes de manga, aquele saco de 100 litros, e levou. Puseram na caminhonete e ele levou. Chegou lá, descarregou, me ajudou, ele desceu o saco, foi lá, colocou, e o Jorge começou a fazer as sacolas ali para o seu vizinho. Aí tinha um vizinho da casa dele, outros mais distantes, e ele falou, vou entregar para o fulano, que nós somos tão amigos, ele vem na minha casa, entra pela porta do fundo, eu também vou na casa dele. Aí ele chegou lá, abriu o portão com um saquinho desse plástico cheio de manga, e foi lá, como de costume, bateu a mão na maçaneta da porta da frente, como ele fazia para entrar, e a porta estava fechada. Ele falou, puxa, eles não levantaram ainda? Deu a volta assim, aí foi lá para o corredor, bateu a mão no portão também, e o portão fechado. Aí que ele foi perceber que estava todo fechado, falou, esse deve ter saído. Ele pegou, deixou aquele saco de manga, né, em cima da cadeira do alpendre. Ele falou, a hora que ele chegar, ele vai falar, ô Jorge, foi você que deixou isso aqui? Foi eu, tá. E ali ele saiu. Antes dele ganhar o portão, ele escutou um barulho na rua, um baque. E aí ele vai lá no portão, abre o portão, olha assim, meio por cima, e fecha o portão, e caminha para a casa dele. Não deu uns 5 passos, tinha um homem caído no chão. Ele chegou perto do homem e foi levantar, meu senhor, o que foi? Foi para levantar o homem, senhor, eu não estou de fogo não, moço, eu não estou de fogo, faz 3 dias que eu não como. Tá? Aí, o senhor Jaime foi, vamos levantar, levantou o homem, foi lá, pôs na cadeira do alpendre da casa dele, falou assim, espera aí, nós já são 11 e pouco em casa, essa hora o almoço já está pronto, espera aí, deixa eu lá ver, se estiver pronto eu já vou te trazer um prato de comida, senão você espera. Foi lá, falou com a mulher, preencheu o prato, trouxe um prato de comida, ele comeu um, trouxe o segundo, comeu o segundo, trouxe o terceiro, ele comeu o terceiro. Aí o senhor Jorge falou, pode parar, você vai morrer, tanto comer agora. Aí acertou, falou para o homem, o que você está fazendo? Eu estou desempregado, tá? Onde você está? Eu posei no albergue, que era na rua Tiradentes, né? Albergue, ainda é, né? Posei no albergue. Aí ele falou, então tá, dá para você sabe o endereço agora da minha casa aqui? Sei, sim, você sabe vir aqui? Sei. Então, isso era domingo, falou, segunda-feira você pode vir cedinho, que hoje eu vou conversar com os amigos para ver se te arruma um serviço. Quando foi no outro dia cedo, que o rapaz chegou, falou, estou aqui um endereço aqui, assim, tal rua, você pega aquela avenida ali, é a Cucy de Almeida, e você vai reto, lá no número tal, você vai bater palma lá, que aquele senhor vai te arrumar uma pessoa que vai te dar um emprego, já está tudo acertado, vai lá. E aí arrumaram o serviço para aquele senhor, para aquele homem, está vendo? Gente, a pessoa tem que fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? Então, obrigado da atenção de todos, né?
E vamos aproveitar agora, vamos agradecer pela oportunidade bendita dessa manhã, pela oportunidade dessa casa de oração e serviço. Mas antes de finalizar, eu gostaria de falar uma coisa aqui interessante. Agora foi criada uma nova profissão, e eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Foi criada uma nova profissão, e é uma profissão que exige muito do profissional. É para atendimento a pessoas, né? 24 horas por dia na empresa. E tinham muitos candidatos para pegar esse novo cargo, né? Para fazer os testes para poder trabalhar nessa nova profissão de atendimento contínuo, 24 horas por dia. E aí, bastante gente. E ele começou a falar, a pessoa do recurso humano começou a falar o que se exigia dos candidatos. A pessoa tem que ter presteza, tem que ter agilidade, tem que ter bom raciocínio, ela tem que estar atendendo a situações diversas aqui, situações inusitadas às vezes, mas é necessário que a pessoa tenha bastante dose de paciência, a pessoa vai ter que trabalhar em pé, e às vezes ela vai ter que se curvar. Pois bem, e exige muito. Outra, não tem e horário para almoço? Não tem horário para almoço, diz ele. O pessoal perguntando, não tem horário para almoço. Mas como não tem horário para almoço? Não tem. E tem horário para descanso? Não, também não tem. Mas como? Não, é 24 horas por dia. E o salário? Também não tem salário, é de graça. Mas como? Como que isso é de graça? Quem vai trabalhar sobre isso? Não existe ninguém que vai trabalhar nisso, né? E ficar apertando. Isso fere a lei, isso é aquilo. Aí ele falou, não fere a lei, isso é legal. Não, isso é ilegal, fere a lei trabalhista. Como já se viu a pessoa trabalhar, não receber salário e ainda ficar 24 horas por dia, não pode comer, não pode nada? Falou, não pode. Mas tem pessoas que trabalham, bastante pessoas que trabalham nisso. Como que tem? Quem é que são? As mães, 24 horas por dia cuidando dos filhos. Levanta a qualquer hora da noite, estão velando por eles. Está vendo? Nós não conhecemos o valor da mãe. Quem trabalha na cozinha não tem valor, né? Dono de casa não tem valor nenhum, né? Não pode aposentar, não tem contribuição salarial, está vendo? Cuidam de nós, nos orientam, nos amparam, deixa de comer uma mistura para deixar para o filho, deixa de comprar uma roupinha para ela, para comprar para o filho sair bonitinho, não é? Tá certo? Não compra um calçado para ela, mas compra para a filha, para o filho. Tá de plantão 24, o filho sai, ela fica preocupada, fica esperando. Nem dorme direito, está acordando na hora que ele chega para abrir a porta para ele. Ou mesmo que ele tenha a chave, quer saber se veio tudo direitinho. Está vendo? E nós não damos valor, às vezes, para isso, né? Então, gente, finalizando, a todos vocês que são mães, a todos vocês que têm mãe, dê um abraço nelas por mim, tá? Além do abraço de vocês, dê o meu para elas também, tá? Eu perdi minha mãe com 5 anos e meio. Eu sei o valor de uma mãe, tá? Então, o meu respeito, o meu carinho a todas as mães. Um bom dia a todos vocês. Obrigado, né, da atenção. E a nossa prece agora agradecendo, Senhor, a oportunidade bendita desse dia, agradecendo o amparo divino, a oportunidade que estamos tendo, desejando, Senhor, que essa paz, esse amor, que hoje se irradia no mundo todo pelo Dia das Mães, seja uma paz que nós possamos ter todos os dias, e que nós outros filhos, netos, bisnetos, maridos, esposa, possamos cada vez mais valorizar a dignífica missão da mulher como mãe, como esposa, como companheira, como filha, e como tudo, Senhor, na nossa vida. O nosso muito obrigado a todas essas mães que dedicaram, a mãe que solicita a intercessão para o seu filho no plano espiritual, a mãe que recebe a carta daquele filho através daquela mediunidade do Chico Xavier, e que hoje, através da mediunidade de outros irmãos trabalhando no mesmo serviço. Então, mãos abençoados da psicografia, que levam alegria a esses corações de mães.
Então, a elas todas, Senhor, a nossa prece, o nosso agradecimento aos amigos espirituais que prepararam o ambiente para a nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, assim seja.